Oi, gente! Como é que vocês estão? Por aqui estamos muito bem. E como podem ver, estou de corte de cabelo novo. Acho que vocês nunca me viram de cabelo liso, né? É claro que eu cortei ontem, então já dormi. O penteado que a cabeleireira fez já mudou. Mas depois que eu lavar também vai ser um outro tipo de volume que vai ficar. Mas eu adorei o corte. Sim, fiquei muito satisfeita. Eu postei lá no Instagram o resultado logo depois que eu cortei. Gostei bastante, assim. Eu falei, né, que eu tava meio apreensiva para cortar meu cabelo, porque não é qualquer um que acerta. Porque eu já vi muitos comentários de que aqui na Itália os cabeleireiros não são bons. E, mais uma vez, estou sendo do contrário do que a maioria fala. Sim, ela é uma profissional excelente, provavelmente vai ser a minha cabeleireira aqui. O salão é perfeito, é um ambiente gostoso, animado, rimos bastante. Não gravei nada porque tinha música. Ela foi analisar o meu cabelo e logo de cara já me disse o que não ia funcionar. E isso foi o que me surpreendeu bastante, sabe? Porque nenhum profissional até hoje, de todas as vezes que eu cortei meu cabelo, chegou e me mostrou um catálogo de cabelos, de cortes de cabelo que fosse ideais para mim. Mas ao mesmo tempo ela já me dissesse o que não vai ficar bom. Acho que vocês conseguem me entender. Então ela me trouxe o tablet e lá tinham vários cortes. E logo quando eu bati o olho nesse corte que ela fez, foi o que eu mais gostei e no final foi o que ela me indicou. Então, aí ela já me ganhou, né? Porque logo de cara ela já me disse: esse e esse não vai funcionar para você por causa que o teu cabelo tem um pouco mais de volume e no resultado final, depois quando você lavar e ele voltar ao natural, não vai ficar bom. Coisa que eu queria que tivesse me dito nos outros cortes de cabelo que eu fiz, né, nos anos anteriores aí. Enfim, gostei muito, não gravei porque tinha música e porque eu estava muito à vontade também. É difícil o lugar que eu vou e que me sinto tão bem. Me senti super bem, ela vai ser a minha cabeleireira com certeza. E deixem aí nos comentários o que vocês acharam do meu corte de cabelo. Agora ele já vai estar totalmente diferente, mas eu vou deixar as fotos de ontem, né? Logo depois do corte com o penteado. E aí vocês vão ver nos próximos vídeos depois que eu lavar. E o que eu vou fazer hoje? Limpar os armários. Pelo menos começar. Eu tenho que limpar e organizar todos os armários aqui em casa, inclusive os armários onde guardamos as nossas roupas. Temos que tirar algumas coisas para doar que acabamos que não usamos no inverno. Se não usamos nesse inverno, provavelmente não usaremos no próximo. Então vamos tirar do guarda-roupa dos meninos o que não serve mais, fazer aquela boa organização e passar para frente as coisas que nós não usamos e que provavelmente não usaremos, mas tem pessoas que com certeza estão precisando. Eu vou começar arrumando o armário aqui da cozinha, onde eu guardo as comidas, porque tá um caos. Cada vez que eu vou pegar alguma coisa, cai. Ou então já nem sei mais o que tem no fundo, o que tá na frente, o que eu tenho que comprar, o que eu não tenho que comprar. E como eu deixei para organizar aqui e mostrar para vocês, eu fui adiando. Mas hoje não dá mais para adiar. Pelo menos esse aqui hoje eu vou organizar. Não vou garantir que vai ser tudo hoje, os outros armários, mas esse sim. Então vamos lá. Começar, né? Primeiro tem que tirar tudo, limpar o armário para daí colocar tudo de volta. Parece pequeno, mas ele é bem espaçoso e cabe bastante coisa aqui dentro. É difícil achar uma posição certa para a câmera, já que eu vou abrir a porta dos armários. Eu acho que eu vou colocar para cá para vocês poderem enxergar. Apesar de que eu vou ficar na frente. Então tá uma bagunça aqui. Vamos começar tirando. Balinha que os meninos abrem, isso aqui a gente não compra com frequência, mas de vez em quando sim, nós damos esses mimos para eles, mas não é sempre, né? Eu não sou muito fã, mas de vez em quando uma ou outra vai.
Nossa, tem até chantilly aqui que eu comprei. Nem sei pra quê, mas tá aqui. Câmeras também, que eu tenho que colocar no vidro ali que já tá acabando. E aqui no fundo ficam os remédios, que a gente quase nunca toma, então tem que ver se não estão vencidos. Esse aqui é um xarope de tosse, que provavelmente já tá vencido, porque faz mais de um ano que o André teve tosse. Esse aqui é a taquipirina, que no caso é o paracetamol aí no Brasil. Eu tenho que ver se também esse já não tá vencido. E são esses os medicamentos que tem aqui em casa. Esse aqui... Meu Deus, eu nem sei pra que é isso. Eu não sei por que foi comprado esse aqui. Então, de medicamento aqui em casa só tem isso aqui. Mais nada. Nós não tomamos remédio. Agora eu vou limpar aqui. Pra colocar, começar a organizar. Daí depois eu tiro tudo aqui de baixo pra organizar aqui. Porque olha só o caos que tá. Não estava sujo. Eu achei que tivesse mais sujo, mas não. Só umas poeirinhas, umas coisinhas, mas nada absurdo. Eu não gosto de usar cestinhos de organização dentro dos armários. Eu acho que eles roubam muito espaço. A única coisa que eu tenho aqui é esse aqui, que eu acho que é prático. Então é o único que eu tenho para levar. Nem aí eu coloco todos os enlatados ali. E assim eu sei o que que eu tenho. Mas eu tenho que fazer creme de milho. Mas não vou fazer hoje. Hoje eu já tenho planos para outras coisas. Tem 2 pestos. Vou deixar mais na frente para nós poder usar esses pestos antes que eles vençam. Esse aqui é o tipo de uma conserva de salada, que é para você comer com pasta ou com salada. Meu Deus, isso aqui é chocolate em pó. Deixa eu ver se tá dentro da validade ainda. Ele já tá meio granulando. Sim, tem um pouquinho ainda. Raramente eu faço para os meninos. Então, por isso que tem. Feijões. Taquipirina não tá vencido. Nem esse. Nenhum deles. Então eu vou deixar. Se precisar, temos. Senão, na próxima vez que eu organizar o armário, eu jogo fora. Esse aqui é limão, suco de limão puro. Eu tenho um ali que eu tô usando, então deixo ali. Aí esses que são mais altos, eu deixo mais aqui do lado. Esse aqui é a balsâmico reduzido, que nós usamos muito na salada.
crisp de cebola, tem que comer para ela, senão ela vai começar a ficar velha e ela fica rançosa. Aqui são tampas são aqueles copinhos de levar para acampamento. Deixo dentro dessa lata aqui. Um café solúvel extra que eu sempre tenho em casa, que eu compro normalmente de 2 para 2, 3, que daí o preço sai mais barato. Eu compro na Amazon e pago um preço bem justo. Aí mel, essas coisas eu procuro deixar mais aqui na linha da frente, que são as coisas que nós estamos usando. Pasta de amendoim, que é o que eu como todo dia. Esse aqui é um mel, um restinho de mel de flores também, que dá para deixar aqui na frente para nós usar. O doce de leite, que já tá acabando. Esse aqui é mel de castanha, eu não gosto. Tem um gosto horrível, pelo menos pro meu paladar. Mas ele faz muito bem para a saúde. Então, de vez em quando, num chá eu tomo. Esses são confete, né, para colocar em bolo, mas raramente eu coloco. Aqui são ervas que eu já coloquei. Café em grão. É o nosso café moído de todos os dias, que nós fazemos moca, eu deixo aqui para ficar de fácil acesso. Essa aqui são as famosas bolachinhas Biscoff, ainda não abrimos, então deixo aqui. A gente compra, tem essas coisas aqui em casa, porque assim, ó, embaladinha individual, porque o Léo só pode entrar no trabalho dele levando esse tipo de embalagens, coisas embaladas assim, senão não entra. Então, nós temos para quando ele quer levar um lanchinho. Essas aqui são integrais, aí eu deixo, sempre tem aqui em casa, mas não significa que a gente come isso todo dia. Aqui também são as integrais, são salgadas essas. Mini wafer também, que, nossa, faz um tempão que tá aqui. A gente compra embalagem grande, fechada, e às vezes os meninos comem, às vezes o Léo leva, mas aqui em casa a gente não tem o hábito de consumir isso todo dia em maior quantidade. Esse também, essas aqui são doces, são bolachinhas doce. Esse é um mingau de aveia, que eu vou deixar aqui na frente para usar em breve. Um pacote de salgadinho, provavelmente o Pietro ganhou nas lembrancinhas de algum aniversário que estava perdido aqui no armário, que eles ainda não comeram. Um outro restinho de salgadinho, que é um que eles gostam, mas que não comem com tanta frequência. Aqui em casa, o que eles mais comem é fruta. Fruta, isso é todo dia. E um pedacinho de chocolate. Barrinha de cereal também, que o Léo costuma levar. Eu compro barras de chocolate grandes, até tem uma aberta aqui na gaveta. Dessa, né, que é a nossa, que a gente mais gosta, da Milka. E aí, todo dia eles comem um quadradinho, e só. Não é que eu não dê açúcar para os meninos, eles comem diariamente, mas não em grandes quantidades, é tudo controlado. Agora eu vou tirar aqui de baixo para eu saber o que vai para cima e o que é aqui de baixo, que tá tudo misturado. Esses aqui são tipo uns biscoitos de arroz. É gostoso, mas nem tanto. Acho que eu tenho 2, é para ter 2. Coco ralado. Tem muita coisa que eu tenho que colocar nos vidros. Esse aqui, ó. Esse também é de arroz. Ó, eu achei que eu não tinha mais chia. E tá aqui. Esses aqui são suquinhos também, que quando o Léo trabalha à noite, às vezes ele leva. Que daí ele leva um sanduíche, aí sim eles conseguem entrar, porque à noite não tem refeitório.
Então, daí é liberado para eles levar. Então, daí o Léo leva, às vezes, um suquinho desse para comer com o sanduíche que ele leva. Eu tenho mais enlatados aqui que não cabem ali em cima. A goiabada que ainda não abrimos. Tinha uma balinha perdida ali atrás. Feijão também, feijão canelinha esse. Esse starali, que é um biscoitinho salgado delicioso. Ah, gotas de chocolate, que eu achei que não tinha mais. Essa aqui são as bolachinhas de fazer tiramisu. Ai, tiramisu tem que fazer. Esse aqui é um mix de grãos que normalmente eu faço sopa. Na última receita de sopa que eu mostrei para vocês, eu uso esses tipos de cereais. São vários juntos. Por fazer um tempão que eu não limpava aqui dentro, não tá sujo. É que eu cuido para não derramar as coisas, tanto que a maioria das coisas que eu abro eu já coloco nos vidros e não ficam aqui dentro. Então é pouca coisa aberta que fica aqui, não faz essa bagunça. Cafés. Sempre que tem promoção de cafés nós compramos, porque os cafés aqui, os melhores, não são tão baratos, então sempre que tem promoção nós vamos lá e compramos café. Então é algo que tem alguns aqui em casa. Tem assim, ó, da Lavazza. Tem um outro que tá fechado ali, que o Léo pegou a última vez que fomos no mercado, que tá com um preço bem bom. Aí são as coisas que nós não usamos todos os dias, que eu deixo aqui no fundão. Coisas do meu marido, né? Carne bovina enlatada, que ele pegou para experimentar. Não sei se é boa. Enfim, o Léo gosta de experimentar coisas diferentes. Esse aqui é filete de peixe. Esse é gostoso. Os atum, né? Que aqui a gente come bastante. Esse aqui é champignon, também ainda não abri. O grão de bico. Eram 3, só tá sobrando um. Esses aqui eu acho que eu vou colocar nos livros que estão vazios ali, que senão acabo que não uso. Starali também, vou ver se eu tenho algum bowl para colocar. Senão também fica aqui dentro do armário e ninguém come e acaba ficando velho. Esses são lentilhas, né? Lentilhas? Não, ervilha. Enlatada, que eu nem vi ainda. Quase nunca uso também. Esse também é filete de peixe. Macarrão, isso tem bastante aqui em casa, a gente come bem. Macarrão. Deixa eu ver que eu vou arrumar. Eu não gosto de deixar eles assim, porque daí eu não vejo. Porque ele fica assim em pé, mas eles não cabem. Esses também estavam na promoção, por isso que nós pegamos mais. Farinha de polenta, Bramata, essa que é a mais grossa.
farinha de mandioca torrada, que eu ainda não abri. E aqui são castanhas, né? Que eu acho que eu vou colocar no vidro para nós comer. Senão fica aqui dentro do armário e eu não abro. Feijão preto, que eu ainda não cozinhei. Farinha de grão, farinha branca. Que o Léo trouxe para mim, acho que a última vez que ele foi no mercado ele pegou. Esse aqui também é um outro tipo de farinha que tem fermento. Ah, aqui tá outro café. Esses biscoitinhos eu vou usar nos próximos dias para fazer receitas. Tem mais bolachinhas daquelas. Mais macarrão, esse aqui é orequinho. Esse é semente de girassol, que eu amo, sempre tem aqui em casa. Esse aqui é um formato de arroz, mas é macarrão. Quando eu faço sopa, eu uso ele. É farinha de aveia, essa aqui. Eu gosto de deixar as farinhas que estão abertas na frente para eu saber o que eu tenho. Mais farinha de polenta. Um feijão preto que não é tão bom, eu acho que... Bom, vou deixar aqui. Próxima vez talvez eu cozinhe ele junto com o outro. Essa também é farinha de polenta que eu tenho que usar, que senão vai ficar velho. Um restinho de farinha branca. Esse aqui eu comprei achando que era polvilho, mas é um amido. Então eu vou colocando nos bolos. O meu mingau favorito, que não pode faltar. Nutella, sempre eu compro também de potão grande quando tá na promoção, normalmente na Amazon. Não é algo que a gente come todo dia, mas sempre tem aqui em casa. Esse aqui tá aberto, por isso que eu deixo mais na frente. Cacau eu tenho que colocar no vidro, que é farinha integral. Essa farinha branca eu acho que tá furada. Não bagunça aqui. Essa é daquela outra que eu já usei, aqui tá aberta, vou deixar aqui. Mais macarrão. Nossa, sobrou um monte de espaço que nem tinha antes. Esse é o caneline que tem que usar. Então, vou deixar aqui à vista para eu usar em breve. E essas outras coisas eu vou colocar em potes. Porque eu achei que não tinha mais. Essa é a farinha de mandioca, aquela mais fina. Mas essa tem aquele lacre bom, então deixei ali por enquanto. E esses outros eu vou achar os vidros para colocar. Ah, os palitos de dentro ficam aqui. Já peguei os vidros aqui para adiantar. Deixa eu pegar a tesoura. Que eu gosto de deixar tudo à mão, que daí fica muito mais prático para mim. Ah, eu olho ali no vidro, tá faltando tal coisa. Ou eu vou olhar no armário ver se tem. Aqui eu vou colocar as balinhas dos meninos, que já tem duas aqui. E aí, quando eles querem, tá aqui. Aqui as gotas de chocolate que eu achei que eu não tinha mais. As tâmaras, mas eu não sei se vão caber todas aqui.
Chia também é algo que nós comemos bastante aqui em casa, então sempre tem. Aqui nesse aqui eu vou colocar os taralhos. Taralho é um tipo de um biscoitinho de pão, que é maravilhoso. Esse aqui é o tradicional, é aquele que não tem nenhum outro sabor, né? Mas tem de vários sabores. E é salgado, não é doce. E esse aqui? Não é um salgado, esse é um natural. Mas tem um pouquinho de sal. Aí eu aproveito e já vou tirar um pozinho daqui. E assim já fica tudo limpo. A ilha é fácil de manter limpa, de limpar, porque como eu pintei, né? Sim, porque além de eu pintar, eu encerei. Então eu posso passar um paninho que não vai amarelar a tinta, nem vai começar a encardir. Pega pó? Sim, porque é aberta. Poderia colocar portinha? Sim, quem sabe no futuro, né? Eu não invento de colocar portas aqui. Mas eu gosto, porque eu olho aqui e vejo tudo que eu tenho. Semente de gergelim, massinha, um restinho de massinha para sopa. Então, tudo que eu vou abrindo, eu vou colocando aqui. Esse aqui é cuscuz marroquino, amendoim. Aqui é ervilha seca. Esse aqui é passas. Semente de girassol tostado. Arroz para fazer risoto, tem vários tipos de arroz. Aqui é pêssego seco. E aqui tinha um pouquinho de mirtilo. Nem vi, mas tudo bem. Macarrão também. Aqui minhas chapinhas de fazer biscoito. Um vidrinho vazio. Esse aqui é um tipo de um efervescente. Se quer uma água com gás, é só colocar isso aqui. Esse aqui é sabor limão. Aí coloca isso na água, vira uma água efervescente. Uma água com gás, né? Eles chamam aqui de água gasata. Eu não sou muito fã. Mas o Léo gosta. E essa ilha aqui, ela é bem profunda. Então, quando eu decidi fazer a ilha, que eu precisava que fossem duas funções, além de armazenar as coisas, fosse útil para nós poder comer. Aí, esse armário foi perfeito. E eu gosto bastante, porque ele é bem útil, né? Nós estamos sempre aqui comendo, vivemos aqui na cozinha, mais do que em qualquer outro espaço da casa. Essa parte de baixo é a que mais suja, a que mais pega poeira, porque fica mais perto do chão. Mas aí sempre que eu aspiro a casa, eu dou uma aspirada aqui na frente, ao menos, mas no fundão aqui sempre acumula uma poeirinha. Mas é só passar um paninho. E ó, tá tudo limpinho. Mas não fica velho as coisas? Não, porque, como eu falei, eu não tenho nada em excesso e tudo que eu abro eu coloco nos vidros pra gente já comer. Então não fica nada velho. Essa é pimenta.
Esses menores eu gosto de deixar aqui em cima porque eles se tornam mais práticos. Ó, tem a semente de abóbora, então não precisa abrir aquele outro. Aí a cebola também tá aqui, então não precisa abrir aquela outra. Esse aqui é semente de papoula que eu coloco nos pães, no iogurte, cravo. Aí o cacau em pó, que não pode faltar também aqui em casa. Mirtilo. Aí o restinho da lentilha, que é só isso que eu tenho, então lentilha dá pra comprar mais. Essa é a balinha dos meninos que eu posso deixar aqui em cima, que daí a hora que eles quiserem eles pegam. E os meninos não são de comer tudo de uma vez só também. É que nem eu sempre falo, é tudo uma questão de educação. Eu ensinei para eles que não se deve comer tudo numa vez só. Se guarda um pouquinho para amanhã, você vai ter. E é assim que eles aprenderam, é assim que eles fazem aqui em casa. Então, nada se come tudo numa vez só. Eu sempre organizo por tamanho, que nem esses aqui que são maiores, eles ficam atrás. E assim é mais fácil na hora de pegar. Esse tem só um restinho de pimenta, mas eu uso já no... Agora no dia eu já coloco fora esse aqui também. Esse aqui tá vazio. Esse aqui são as páprica que eu adoro. É uma doce e uma defumada. Canela em pau. Então tem um pouquinho de tudo aqui em casa. Manjericão, né, fresco, que é aquele que a gente moe na hora. Pimenta, daquela extremamente forte, que eu quase nunca uso, porque os meninos comem pimenta, mas é aquela mais leve. Aqui é tomate seco. Aqui é noz moscada. Aqui é açafrão, o verdadeiro açafrão. É esses negocinho aqui que é de uma flor, né? Tem um sabor maravilhoso. E aqui ficam mais as nossas mocas. Esse aqui é sal, que é uma coisa que dura bastante. Garrafas extras. Esse aqui, quando eu faço suco e sobra, eu coloco na geladeira. Essa aqui é a garrafa de quando a gente precisa levar alguma coisa que não quer que esfrie, uma garrafa térmica. Aí eu coloco esse guardanapo de Natal ainda aqui para colocar essa moquinha em cima, porque ela risca, começa a pretear o armário ali. Aí deixa. Às vezes a gente coloca com o fundo úmido ali também, daí começa a escurecer. E as nossas, uma parte das rolhas tá na hora de eu achar um outro vidro para colocar. Eles nem cabem mais aqui dentro. E aqui nessa parte eu deixo que nem gengibre, cebola. Cebola é algo que eu não tô mais usando tanto para temperar comida. Eu uso mais alho. Que são mini cebolas que eu vou deixar. Mentira, senão eu acabo esquecendo de usar. Eu gosto de fazer salada de cebola. As batatas eu vou usar, então nem vou colocar ali o que sobrar, daí eu coloco. Adivinha o que tem aqui? Sim, Maria me ligou, vem aqui buscar polenta. Ela fez polenta, então já guardei as batatas, porque não vou fazer batata, já que ela fez polenta e ela fez a mais, então dá para almoçar. E aqui eu tenho o frango que eu tinha tirado de manhã. O frango eu vou fazer porque eu gosto de ter frango pronto para fazer um sanduíche, alguma coisa de tarde, comer com uma salada. Mas não vou ter pressa agora para fazer, vou fazer depois. Um franguinho com curry, picadinho assim, aí eu guardo na geladeira. Ah, deixa eu mostrar a polenta. Polenta com feijão branco. Já provei, uma delícia. Olha só,
Nossa, tá uma delícia, um perfume. Então são pratos super simples, mas que são super gostosos. Nunca imaginei comer, misturar feijão com polenta, claro. Eu comia quando era criança, mas separado, né? Colocava no prato, mas assim misturado é a primeira vez, mas é muito bom. Então, o armário aqui, né, e a ilha estão limpos, organizados. Compartilhei com vocês como é que é a minha forma de manter as coisas organizadas e saber o que eu tenho que comprar e o que eu não preciso. E por isso que eu coloco tudo em vidros. Eu não uso mais vidros para colocar farinhas, essas coisas, porque eu não tenho espaço onde colocar. Mas é assim que eu mantenho aqui em casa. A gente não compra em grande quantidade as coisas para não ficarem velhas. E assim fica tudo exposto, né? Que nem eu coloquei alguns aqui, porque daí eu sei, tem castanhas. E isso aqui é uma coisa que a gente gosta de estar sempre beliscando, tá com uma fominha, vem aqui, pega alguns. Esse aqui é para fazer uma receita, que são as avelãs. Então eu gosto de deixar tudo à mostra aqui, como aqui na ilha. Então dentro do armário normalmente ficam só aquelas coisas fechadas. E as farinhas, que nem eu falei, eu não tenho vidro para tudo, porque não tem espaço. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar aí mais uma pequena rotina aqui de casa, organizando o armário onde eu guardo as comidas. Vou mostrar para vocês mais ou menos como é que ficou, né? Vocês viram aí durante a gravação de eu arrumando. Agora vou comer a polenta antes que esfrie. E depois eu vou preparar o frango, mas nem vou gravar porque é um frango normal que vocês já me viram várias vezes fazendo. É um franguinho picadinho com curry. E ele fica mais sequinho para que quando nós quiser fazer um sanduíche, fica muito mais fácil. Que é só colocar o frango. Nós gostamos de comer frango frio também, né? Não precisa esquentar. E aí coloca tomate, queijo, o que quiser ali junto e tá pronto. Porque vocês sabem que nós não jantamos aqui em casa, a gente faz lanches no final do dia e pronto. Então vou aproveitar e já vou agradecer. Mais uma vez, muito obrigada pelo carinho de sempre. E amanhã depois eu volto com mais vídeos de organização aqui em casa. Tem os outros armários para organizar, né? E aí eu vou gravando e mostrando para vocês. E já no próximo vídeo vocês vão ver com o cabelo diferente, porque ele não vai estar mais escovado, vai voltar ao natural. E aí vamos ver juntos como é que vai ficar o resultado do corte, né? O resultado final do corte, porque assim ele tá com uma escova. Mais uma vez, muito obrigada pelo carinho de sempre e nos vemos no próximo vídeo. Aqui nas gavetas do armário, eu só dei uma arrumadinha, mas já estava mais organizado. Então aqui fica o porta-merenda quando o Pietro leva lanche, que ele vai ficar o dia inteiro na escola, que ele não tem horário para sair da escola por causa do almoço. Então é aqui que ele leva, ou então quando nós vamos fazer alguma caminhada, alguma coisa, e quer levar um lanchinho, é nessa aqui que é térmica. Aí esses dois potinhos ficam aqui. Aqui é a gaveta das guloseimas, dos chocolatinhos, que ficam aqui. O biscoito, aquele que eu vou usar para receita, que tinha um pouco aberto, eu gosto de deixar aqui para eu ver. Agora, quando fui lá na Maria pegar a polenta, ela deu 2 pirulitos, então deixei aqui. Aqui os chocolates, que a gente vai comendo os pedacinhos, né? Aqui são os meus fermentos de pão, de bolo, essência de baunilha, com tudo aqui. E o restante do coco ralado também deixei aqui para eu ver. Aqui na terceira são as garrafinhas, né, dos meninos, as que a gente usa no dia a dia. E aqui nesse último também são os potinhos, que eu tenho pouquíssimo pote, eu não sou muito fã de pote. Eu gosto daqueles de vidro, mas que ficam no outro armário. Então aqui ficam os potinhos, as nossas cuias. Nada demais. E aqui dentro do armário ficou tudo arrumado, do jeito que eu gosto, de olhar ali e ver o que eu tenho, o que eu não tenho. E fica muito mais prático desse jeito. E aqui na ilha, vocês viram eu arrumando, então tá tudo organizadinho. Tudo dentro dos vidros, tudo limpo. E é fácil e prático de manter assim. Então, tá tudo ok.